E aí, pessoal, viu? Nem demorou muito, tô falando, a gente tá emendando um conteúdo no outro aqui para gerar o melhor para vocês, com muita qualidade e com muitas pessoas importantes. Eu estou agora aqui com o Fabrício Delgado. Fabrício, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Camila. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Para apresentar brevemente o Fabrício, ele é médico veterinário e mestre em produção animal com 30 anos de experiência, foi vice-presidente de qualidade e food safety na BRF e atualmente é consultor nas empresas. É isso, Fabrício, tá certo? Tá certo, vamos somar mais algumas coisinhas. Sou produtor rural. Importantíssimo. Sim, sim, né? Ovos lá de fora, lá de Pelotas. Trabalho também como conselheiro de algumas empresas, né, do nosso meio rural. Muito contente aí de poder conversar contigo. Já vou me adiantar, para quem que a gente tem que mandar um abraço aqui, Fabrício? Ah, muito bem. Para a Luane, para a Thaís. Luane, Thaís, ó. Zootecnistas Beijo para te vocês. seguem, te adoram, lá dos ovos Que lá de bom. fora. Fiquei sabendo que estão nos acompanhando aí, Sim. que legal. Tamo junto, viu? Fabrício, a gente vai falar muito aqui como engajar e potencializar equipes, né? Que isso é extremamente importante, não só no agro, como em qualquer outro segmento. E eu queria começar contigo falando de liderança e gestão de pessoas. Qual é a importância disso no nosso setor? Total, né? Nosso setor é um setor de pessoas, né? Um setor que eu sempre comento que não basta a gente entender dos processos, entender dos animais, entender da agricultura, nós precisamos sim entender de pessoas. No nosso segmento, mais suínos e aves, a gente sempre comenta o seguinte: quem não gosta ou quem não quer ou quem não entende de pessoas não pode trabalhar. Os desafios são grandes, né? As realidades hoje nos provocam vários desafios, mas é fundamental as equipes que têm maior engajamento, maior comprometimento, são as que têm mais sucesso. Eu tive a oportunidade de gerenciar várias pessoas em vários locais do Brasil, às vezes tecnologias muito mais apuradas do que outras, né? E nem sempre onde havia a maior tecnologia tinha os melhores resultados. As equipes fazem os resultados. É que nem a gente fala, né? Por trás das tecnologias precisam de cabeças pensantes e pessoas qualificadas para isso. Então, tudo gira em torno de pessoas, do ser humano, né? Sem dúvida. E quais práticas que tu considera mais eficazes para engajar e potencializar equipes em um ambiente tão desafiador? Olha, a gente tem que trabalhar com prioridades que estabeleçam um conceito de sinergia, daquilo fazer sentido, né? Propósito na vida, propósito nas equipes. Esse é o ponto assim inicial. A gente tem que, no meu entendimento, né, nós precisamos sempre ser muito claros, ser muito transparentes, né? Ressaltar que nem sempre nós vamos estar no topo, nem sempre as empresas vão estar aptas a crescer ou aptas a pagar o melhor salário, né? Mas que é uma jornada. Então, esse é o ponto principal. Primeiro, ser muito transparente com aquilo que a gente quer, ter o objetivo claro. E colocar propósito em qualquer atividade. Qualquer atividade. Outra palavra que eu gosto muito, que eu comento, a gente precisa ser muito resiliente no agro, né? Nas nossas atividades. Porque nem sempre vai estar em conformismo tudo que a gente está propondo, né? Às vezes tem uma relação, por exemplo, empregado-empregador, ou a relação integrado-empresa, cooperado-empresa. Nem sempre as coisas vão estar totalmente alinhadas e isso faz com que a gente tenha a necessidade de ser resiliente, colocar propósito. Outro ponto que é fundamental, treinamento. O nosso negócio é um negócio de repetição. E a gente precisa não cometer os mesmos erros. Então, à medida que a gente vai treinando, aprimorando, tem que vir novos erros para a gente continuar crescendo. E que estratégias tu recomenda para desenvolver lideranças em equipes? Porque a gente também sabe a importância de ter líderes trabalhando à frente das equipes, né? Tu leste o meu perfil aí, eu sou um técnico, né, um veterinário técnico, e nesse sentido a faculdade ela te dá um embasamento muito técnico, né? Há uma necessidade, sem dúvida, de desenvolver o lado de gestão. Para isso, estudar nunca é demais, sempre é importante a gente estar se reciclando. Esse é um ponto importante que tem que partir de cada um. O outro lado é realmente entender, né, fazer a leitura do ambiente que a gente está
está lidando, né, com quais são os desafios do momento, ter os objetivos muito claros e factíveis de serem alcançados, porque muitas vezes também a gente se perde nesse sentido, né, de colocar metas intangíveis. Isso não constrói, né? Nosso negócio, nossa atividade é uma atividade de construção. E tu tem exemplos de programas ou iniciativas que tu implementou e que tiveram sucesso? Tenho sim. Eu acho que a gente... Pode compartilhar alguns com a Claro, gente? claro. Eu sou um pouco antigo, né? São 30 anos já de caminhada e eu recordo quando a gente passou a parte de produção de ovos para integrados. E tinha um sentido assim muito claro de desafios evidentes, como biosseguridade, se as pessoas iam assimilar. E hoje, a grande maioria, né, da produção de ovos férteis no Brasil, elas são executadas por parceiros integrados. Então, esse foi um projeto que me deixou muito contente. Teve um outro projeto também na Perdigão, né, que me marcou bastante, que foi quando nós passamos a produzir 100% das matrizes, nós comprávamos as reprodutoras, né, e foi aqui em Rio Claro, foi um período muito bonito na minha vida, inclusive uma das minhas filhas nasceu em Rio Claro. Então, são coisas assim que marcam bastante. E agora, esse projeto de ser produtor, né? Empregar 9 pessoas diretamente, ter a possibilidade de também, né, me envolver com o meio rural, fazer algo de qualidade. Muito bom. E nesse mercado do agronegócio, que é tão dinâmico, né? Como se manter atualizado com essas inovações, tecnologias que estão sempre aparecendo? Isso realmente é aquilo, é estudar, né? A gente precisa estudar, interagir, aplicar, né, experimentar. Amanhã eu creio que tu vai entrevistar um colega de conselho aqui, o professor Luiz Felipe Caron, né, que para mim é uma referência do nosso setor em sanidade. E ele comenta sempre, a gente nunca sabe tudo, a gente tem uma necessidade grande, né? E ter uma necessidade também, além da teoria, a aplicabilidade daquilo que a gente deslumbra, né? Aqui nessa feira, por exemplo, hoje é impressionante, a gente está vendo tecnologias assim, muito legal, muito aplicáveis, né? Coisas que vão realmente fazer parte do dia a dia do produtor. E diante de tantas inovações, né, como garantir que as decisões sejam assertivas, da melhor forma e alinhadas com os objetivos da empresa? Hoje a gente tem, as empresas estão cada vez mais complexas e nosso agro, ele é um negócio tão maravilhoso que ele proporcionou a muitas outras profissões fazer parte da decisão, né? Hoje a gente vê desde do lado do compliance, né, que é muito forte dentro das companhias, a questão de logística que faz com que a gente ganhe ou perca, né? Esse alinhamento ele passa por essa multiplicidade de skills que as pessoas precisam ter, né? E a gente vê, quando a gente compartilha, a tendência é errar menos, né? E outro ponto importante é tomar a decisão também, né? Muitas vezes a gente agora com essa total complexidade perde a autonomia das decisões. Então esse meio termo entre compartilhar e tomar a decisão, eu acho que faz parte do sucesso. E Fabrício, como consultor, tu anda por muitos eventos, empresas, né? Tu tem muita experiência no setor da proteína animal. E qual a importância de ter essa visão holística? É demais. Assim, eu tive uma oportunidade de trabalhar fora do Brasil, né? Vários projetos fora também, desde a Tailândia até o Peru, então com realidades diferentes. E eu comungo muito dos teus propósitos que tu fala e tu defende o nosso agro aqui no Brasil. Realmente, o vocacionamento que a gente tem aqui no Brasil, esse clima maravilhoso, com todos os problemas e diversidades, né, adversidades que a gente foi feito para produzir alimentos. Então, nesse sentido, é muito legal a gente poder, né, aplicar, né, as coisas que a gente vê aqui. E como que essa perspectiva ampla contribuiu para identificar sinergias e oportunidades de melhoria que talvez não fossem percebidas de outra forma? E a gente cria pontes. A gente precisa criar pontes, né? Muitas vezes a gente fala de sanidade, está falando de nutrição, está falando de manejo e está falando de gestão.
Então, essas pontes, né, eu sempre comento assim, nosso negócio é muito simples, né? A genética impõe, manejo, sanidade e nutrição correm atrás. Mas eles precisam correr juntos, não podem correr separados. E nesse sentido, às vezes a obviedade é importante ser dita, né? Nós estávamos vendo aqui uma coisa que parece ser muito lógica, né? Tem uma máquina agora que equaliza a temperatura da água dos animais. A gente sabe que o pintinho, por exemplo, ele quando tu inicia a produção, tem que ter temperaturas altas, porque ele é incompetente termicamente. As poedeiras, depois, à medida que vão crescendo, também os ambientes estão cada vez com mais aves por metro quadrado e tem uma necessidade de água de temperatura boa. Desenvolver uma máquina que equaliza a temperatura da água, que tu não tem esse lado da nutrição, tem um lado da sanidade e tem um lado do meio ambiente, porque a forma que a gente realiza para baixar a temperatura da água é através do flushing, que é a liberação da água para fora do aviário. Agora não, um sistema fechado. Parece ser muito óbvio isso, parece ser muito, né, simples, mas agora está sendo aplicado. Então, eu acho que são exemplos como esses que a gente precisa criar essas pontes aí. Fabrício, falando em criar pontes, eu sou relações públicas, né? Tá Meu bem. dever também é criar Claro. pontes, né? Tu acha, com a tua visão, com a tua experiência, a gente tinha comentado isso antes de entrar ao vivo, que o setor da avicultura e outros setores do agronegócio precisam se unir mais? Sem dúvida, né, Camila? Eu vejo ainda muita oportunidade nesse sentido, né? Acredito que, por algum tempo, nós, iniciativa privada, governo, as próprias pessoas, né, relacionadas ao agro, né, muitas vezes acham que cada um fazendo a sua parte está sendo bom. Não, a gente precisa interagir, a gente precisa ter as associações fortes, a gente precisa ter os produtores engajados nas associações, né, e isso faz total diferença. Desmistificar um monte de coisa que falam que não tem de onde vir, né, mas a gente precisa estar forte, unido. É isso aí. Fabrício, muito obrigado por ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente, ter nos contado um pouco mais da tua história. Pessoal, vocês conseguiram ver aqui a importância das pessoas, né? Então, a gente vê em inovação, vai em inovação, por trás de toda inovação tem que ter cabeça pensante, a gente tem que estar ligado nisso e temos que estar unidos como setor para conseguir desenvolver e comunicar também, né, Fabrício? Sem dúvida. Cada vez melhor. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, obrigado a Grosseries, obrigado a ti, prazer imenso te conhecer. Maravilha. E fiquem com a gente que daqui a pouquinho, daqui minutinhos eu volto com mais uma entrevista legal para vocês.